Olá, meus caros. A gente volta para fechar o nosso papo. E aí tem uma coisa que eu considero muito importante. O que são esses tais lidadores do tempo? O que são os historiadores dentro das atuais conjunturas e dos atuais debates? Vamos recuperar. Se a gente lidou com a ideia de que existe toda uma preocupação histórica sobre a história ser utilizada dentro de processos revisionistas, onde eu vou lá rediscutir, retrabalhar, tentar contar uma outra história, o que faz de nós, excepcionalmente, portadores mais corretos de um discurso histórico? Rainha, isso que você está falando é bem verdade, sabe? Eu tenho um tio que ele conta que nada daquilo que os meus professores de história falam, por exemplo, sobre ditadura civil militar no Brasil, aconteceu daquele jeito. Ele, inclusive, aliás, diz que não viu ditadura nenhuma, que era tudo muito bom. Entendi. Isso não é um problema para o historiador, porque isso é uma visão pessoal. Isso significa que dentro do seu momento de vida, das oportunidades que te foram criadas, das relações que você teve, você pode estar vivendo um bom momento. Lidar com a construção política, analisando contextos maiores e dizer que não existe ditadura naquele momento, é não pensar na Guerra Fria, é não pensar nas relações políticas, é não pensar no modelo de fechamento de Congresso, é não investigar. Não, não é isso. Nós não estamos aqui para julgar. O bom e velho Heródoto, lá no passado do mundo grego, dizia: o historiador é aquele que julga a sociedade, que diz, este está certo e aquele está errado. Não temos a menor pretensão, ou não deveríamos ter a menor pretensão de julgar. No entanto, grande parte dos debates são estruturados sobre a investigação. E aí, dentro desse campo de investigação, pode sim haver discordâncias. Discordâncias não podem significar apagamentos, negações, revisões sem fundamento, lógicas de fake news, discursos efetivamente criados para vender mais, aproveitando bom poder retórico e não necessariamente uma investigação séria. Mas, rainha, olha, na escola dos meus filhos, o professor de história, desculpa, mas era um doutrinador, sim, não? Uma coisa horrorosa. Fazia panfletagem pró-governo, criticando o outro governo. Era um horror. Entendi. Vamos lá, vamos separar as coisas. Uma ação individual de alguém que está pregando muitas vezes aquilo que acredita e não está fazendo no espaço adequado, é um professor que faz um trabalho ruim. Esse professor deveria agir assim? Não. Agora, imaginar que este professor é capaz de doutrinar uma geração inteira, considerando que ele, em média, tem 2 tempos de aula numa semana, em que ele fica com os jovens, normalmente em grande quantidade, me parece um pouco forçado. A ideia de que a escola se torna um espaço automático de doutrinação, eu preciso entender como funciona a maior parte da escala e do processo docente. Será que realmente é assim? Rainha, mas tem professores que têm uma posição política e defendem sua posição política. É verdade. Isso não é um problema. Rainha, não. Aí você chegou ao absurdo. Você também está sendo doutrinador. Calma. Vamos lá. Todos nós temos nossas posições políticas e não significa estar vinculado a ou estar vinculado a B. Todos nós
temos nossas posições políticas. Todos nós temos os nossos times de futebol, todos nós temos os nossos gostos musicais, todos nós vivemos e estamos integrados socialmente e reproduzimos parte da cultura que a gente está estabelecida. O fato da gente estar vinculado a essa cultura não significa que o meu ofício tem que ser mal feito ou que eu vou fazer o meu ofício somente vinculado às minhas posições. É isso que a gente precisa separar. Imaginar que um professor não tem posição não existe. Imaginar que um historiador não tem posição não existe, ele tem. Agora, se ele faz o trabalho sério da investigação histórica, ele vai estar cruzando documentos, ele vai ter um processo científico associado a ele, ele vai ter relações históricas fundamentadas que dão um outro tom. E esse outro tom é que a gente não pode perder. Historiadores não são doutrinadores ou o fato não é uma rinha de historiadores ou de pessoas que lidam com o tempo, em que uma posiciona da maneira A e outra posiciona da maneira B. Existem discordâncias, caminhos investigativos e processos sérios que podem ser estabelecidos. É papel fundamental do historiador entender essa dimensão humana, inclusive as paixões que estão encerradas dentro dos debates políticos, dos debates sociais do nosso cotidiano. A gente não pode perder isso de vista. No entanto, eu preciso também compreender qual é o objetivo do meu trabalho, que processo eu estou estabelecendo, quais dinâmicas têm que ser cumpridas. Eu preciso compreender que boa parte do que eu preciso levar para a escola, por exemplo, é essa capacidade analítica. Que eu preciso levar para o museu são os debates museográficos que podem ser estabelecidos. Que eu preciso levar, por exemplo, para um projeto social tem vínculo direto com as dinâmicas trabalhadas desse próprio projeto social. Não é uma linha reta. Historiadores têm um compromisso com a investigação histórica séria, ainda que tenha o espaço para as suas hipóteses, para a sua criatividade, para a sua inventividade. Claro que sim. A ideia de você pegar, por exemplo, um determinado elemento ou um trecho, você pega um documento e joga aquele documento. Viu, os historiadores estavam mentindo sobre isso. O papel não é ler um trecho de um documento, é associar que documentos são esses, que relações são essas, que grupos são esses. É compreender as dinâmicas e os contextos históricos vívidos em cada um desses processos. Aí a gente tem o fundamento. Boa parte do que a gente vê hoje com os algoritmos são as estruturações das bolhas. Você, por um acaso, sabe o que é uma bolha? Quando a gente discute essa imagem, muitas vezes ela é complexa. O mundo da internet tem as bolhas. Bolhas significam que, como os algoritmos tendem a perceber aquilo que você tem tendência a, eles vão te aproximar em grupos que te alimentem para que você continue o consumo dentro daquele espaço, ambiente ou plataforma. Logo, se eu quero continuar o teu processo de consumo ali dentro, você precisa estar percebendo pessoas mais parecidas com você. Dentro desse processo, você acaba tendo uma ideia de que o mundo é todo como você. E aí vem o susto. Um mundo muito maior, onde mais coisas e mais informações aparecem. É estranho, são minorias e sempre vão parecer diante dos mundos dos algoritmos. Logo, isso favorece as dinâmicas da pós-verdade, as dinâmicas da não investigação. Mas esse grupo de pessoas acredita mesmo que eu tenho o mesmo sentimento que eu. É verdade. Não é. Não é verdade. Não é tão simples. Não é tão fácil. Precisa investigar, relacionar, cruzar informações, dados, documentos, processos. Entendeu? É assim que a gente deve pensar
e entender todos esses exercícios que você viu aqui sobre história. Agora é com vocês. Façam as suas avaliações. Tem podcast, ouve lá, pensa sobre essas possibilidades. Ele é excelente para resumos, momentos de avaliação. Sou o professor Rodrigo Rainha. Um grande abraço.